ouvir a voz do Salvador. Esses milhares de astros que nós podemos contemplar noite após noite, né? E ele passava então a especular, a tentar entender o que era isso, né? Qual era o seu mundo, se isso fazia parte de outros mundos também, né? E muitos pensadores, né, desde os tempos de Aristóteles, né, desde os tempos de Ptolomeu, que era um astrônomo muito antigo, né, passaram a tentar entender o universo e criaram uma teoria, né, que eles passaram a chamar de geocentrismo. Ou seja, eles passaram a entender que a Terra é o centro de todas as coisas, né? Então o ser humano, ele vive no centro do universo, tudo o demais gira ao redor, né? Nós estamos no centro de todas as coisas, então nós estamos no centro do sentido, né? E todo o universo faz sentido a partir de nós, né? Tempos depois se criaram outras teorias, e uma das teorias que surgiram foi a teoria do heliocentrismo, né? Aristarco de Samos, um astrônomo que viveu no século VI, VII a.C., né? Ele observando o movimento dos planetas, não havia luneta naquela época, nada, nenhum mecanismo para auxiliar nisso, mas a olho nu mesmo, ele percebeu que pelos movimentos dos astros a coisa não funcionava bem assim, né? Mas que provavelmente todos os astros giravam ao redor do Sol. Foi essa teoria que quase levou Galileu Galilei para a fogueira, né? Mas foi o que muitos astrônomos passaram a sustentar e acreditar a partir do século XVI, né? Que nós não somos o centro do universo. Na verdade, nós habitamos um planeta que ele mesmo gira ao redor de outro astro, né? E de tempos em tempos o homem criava uma teoria, uma explicação que desse um sentido mais concreto à sua existência, né? Um outro pensamento que surgiu e que se tornou muito popular depois, e que de certa forma faz parte do nosso inconsciente, né, foi o pensamento a respeito do humanismo, né? O humanismo, ele não surgiu como um ramo da astronomia, né, mas ele surge como uma filosofia, uma maneira de entendermos a nós mesmos, né? O humanismo afirma que o ser humano, ele é o centro do universo. Foi Protágoras que afirmou que o homem é a medida de todas as coisas, né? Então é a partir do ser humano que se avalia, que se mede todas as coisas, né? O valor de todas as coisas. Então o homem, ele se torna central, né? É a partir dele que brota todas as explicações e todos os sentidos, né? É a partir do ser humano que se avalia tudo mais, se tem ou se não tem valor nessa vida e também na nossa história. De alguma forma, irmãos, os homens de Babel, eles eram humanistas, né? Porque eles tinham um projeto de vida, eles elaboraram um projeto no qual o nome deles mesmos se encontrava no centro, né? O projeto dos homens pós-diluvianos, depois daquela catástrofe que veio sobre o mundo como juízo de Deus, né? Porque devido à multiplicação da impiedade, do pecado que havia naqueles dias, da ignorância, do fato do homem viver totalmente à parte, alienado da vontade de Deus, né? E devido a tudo isso e ao fato do homem estar destruindo a si mesmo com essa forma de viver, Deus julgou o mundo através do dilúvio. E ao recomeçar, ao se iniciar tudo novamente, os homens pós-diluvianos arquitetaram um projeto no qual o eu estava no centro de todas as coisas. Vamos construir uma cidade, vamos erigir uma torre, né, para que o nosso nome se torne célebre por toda a terra e não sejamos espalhados daqui, né? Era um projeto humanista, irmãos, né? Era um projeto que visava, né, a exaltação do próprio ser humano, né? E é aqui que nós encontramos a grande ironia da história humana. É que na maioria das vezes, e nem sempre, nós conseguimos realizar aquilo que nós intentamos, né? E isso gera frustração, né, e angústia, né? E muitas pessoas entram em crise por causa disso, pelo fato de tentarem uma série de coisas, né?
tentarem resolver os seus próprios problemas, né? Isso não é somente no âmbito profissional. Muitas vezes nós tentamos no âmbito profissional, nós empreendemos, né, e buscamos, e as coisas não saem como nós desejamos, mas muitas vezes no âmbito familiar também as coisas não caminham como nós desejamos, né? E às vezes até também no âmbito pessoal nós não somos aquilo que nós gostaríamos de ser, né? E aí nós nos tornamos uma contradição, né? Foi aquilo que aconteceu com os homens de Babel, porque o projeto deles também não foi completado e foi abandonado, e eles foram dispersos por Deus pela superfície da terra, né? Por que nós falhamos naquilo que nós queremos, irmãos? Por que os nossos projetos nem sempre eles saem de acordo com aquilo que nós desejamos? Porque um dos erros que nós cometemos, né, que é fruto muitas vezes dessa arrogância humana, desse humanismo, né, é achar que nós projetamos melhor as coisas, né, que a nossa vontade ela é a mais perfeita, que aquilo que nós intentamos, realmente esse é o caminho e por aí nós seremos bem-sucedidos, né? E o grande problema é que nem sempre as coisas saem dessa forma, e a razão de tudo isso está em Babel, né? Babel nos ensina por que os nossos projetos fracassam e por que muitas vezes nós somos testemunhas da falência das nossas próprias intenções e daquilo que nós arquitetamos. Por que os nossos projetos fracassam, irmãos? A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a seguinte: olhando para esse texto de Gênesis 11, os nossos projetos fracassam porque nós construímos a nós mesmos, porque os homens se tornam construtores de si mesmos. Olha o que diz os versículos de 1 a 4. Diz esse texto que o objetivo daquela sociedade, naqueles dias, daquela multidão de homens, né, era buscar a segurança e o poder, né? Não há novidade nenhuma nisso, né? Na verdade, os ideais e muitas vezes os referenciais humanos, eles são os mesmos, mesmo que se passe milênios e milênios e milênios, né? Mas o que aqueles homens almejavam era segurança e poder, né? Duas buscas constantes das pessoas nos dias de hoje, né? E para isso então eles começaram uma edificação na qual o objetivo maior era a grandeza, né? Eles não queriam somente viver bem e ficar por ali mesmo, né, e viver uma vida pacata, para que as coisas funcionassem muito bem, para que eles pudessem dormir, acordar, comer, se vestir, celebrar as suas tradições, né, os seus valores culturais. Não era somente isso, eles queriam se tornar célebres e conhecidos no mundo todo, né? Ou seja, eles queriam que a sua ideologia, a sua cosmovisão, a sua forma de entender as coisas fosse também conhecida e aceita no mundo todo. Então era um projeto grandioso, irmãos, né? Quando Hitler invadiu a Polônia e depois a França e tentou conquistar todos os países da Europa, o seu projeto era estabelecer um império que durasse 1000 anos, né? A sua intenção era de um império milenar, né? Era um sonho grandioso, né? Não importavam os custos de tal empreendimento, né? Os homens de Babel, eles passaram a construir a si mesmos, né, através de pilares como o egoísmo, como o individualismo, como a arrogância e como a soberba. E aí nós perguntamos, irmãos, qual é o objetivo daquilo que nós construímos, né? Quais são as nossas verdadeiras intenções, né? Quando nós fazemos uma opção, quando nós optamos por um vestibular, por um curso, por um concurso, por alguma coisa que nós fazemos, o que nós intentamos, afinal de contas, né, nisso tudo? Será que nós estamos buscando somente a celebridade, já que hoje em dia é moda isso? As pessoas se tornarem celebridade, nem que seja por 2 dias, por uma semana ou por um mês, né?
Ou será que nós estamos fazendo isso somente para agradar a outros, seja a nossos pais, né? Ou será que nós estamos fazendo isso porque isso é uma tendência, e parece que essa palavra tendência, ela justifica tudo que se faz, né? Ah não, mas isso é a tendência, então eu estou seguindo a tendência, né? Qual é a motivação? O que nos leva a nós sermos realmente aquilo que nós somos, ou aquilo que nós pretendemos ser, né? O poder e a segurança é alvo da maioria dos homens, né? E o grande problema disso tudo, irmãos, dessa tentação, é de queremos viver sem a interferência de Deus, né? Os homens de Babel, eles queriam viver sem a interferência de Deus, né? Colocaram Deus de lado. Agora somos nós, né? Nós vamos tornar célebre o nosso nome, nós vamos atingir os céus, né? Nós vamos chegar até os céus, né? E é interessante, irmãos, que na Mesopotâmia antiga, eles construíram essas construções que Babel sinaliza, que eram zigurates, que eram uma espécie de pirâmide, né? Que possuía uma escada, e lá no topo havia um altar em que eles sacrificavam, né? Porque na verdade aquela pirâmide era símbolo disso, era símbolo de uma construção, de um empreendimento que ligasse a terra aos céus, né? Para que os homens então atingissem os céus e ali tivessem contato com a divindade, né? Mas é interessante que o projeto de Babel, ele é um projeto marcado pelo ateísmo, porque não entra sequer o nome de nenhuma divindade, né? Ou seja, a intenção deles é a promoção do próprio nome, não é adoração aos deuses pagãos, não é a adoração ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos antepassados de Adão, de Noé. Não é essa a intenção, né? A intenção é, na verdade, a construção de um projeto totalmente ateu. E é essa a ideologia que caracteriza a pós-modernidade, os nossos tempos, né? Porque antes, e em muitas culturas, as pessoas fazem as coisas para agradar aos deuses pagãos, né? Pessoas que não são cristãs, que não têm conhecimento da revelação, né? Muitas vezes fazem as coisas para agradar aos deuses, sacrificam, se tornam excelentes artesãos, né? Grandes caçadores, heróis valentes, né? Para que com isso os deuses fiquem felizes e se alegrem, se regozijem com as suas vidas, né? Assim, por exemplo, foi na mitologia antiga, Hércules se torna um grande herói para assim satisfazer aos deuses, né? Só que em Babel não, é um projeto totalmente ateu, secularizado, materialista e individualista. Os homens, eles buscam somente a finalidade individual, né? Que o nome deles fosse celebrado dentre a humanidade, e que eles se tornassem fortes, seguros, né? E assim detivessem o poder, controlassem o poder, né? E assim eles estariam juntos, reunidos e não dispersos, né? Para se tornarem fortes e poderosos sobre a terra. Muitos projetos fracassam, irmãos, porque as pessoas se tornam construtoras de si mesmas, né? E empreendem para si mesmas, né? Não há espaço para mais ninguém, né? Na verdade, há muitos projetos que não há espaço nem para a própria família e nem para os próprios filhos, né? Aliás, na verdade, há muitos casamentos que terminam porque a pessoa chega à conclusão de que, infelizmente, ou ela opta pelo seu empreendimento, pelas suas buscas, pelos seus sonhos, ou ela opta pela família. Então, entre um e outro, é melhor optar pelo individualismo e eu buscar os meus sonhos e os meus projetos e os meus objetivos de vida, e para isso, se eu andar sozinho, é melhor, né? As pessoas constroem a si mesmas, né? E é por isso que os projetos vão à falência, e muitas vezes são vidas de projetos inacabados, né? De histórias que não terminaram, ou de pessoas que sequer têm uma história para contar, né? Para os seus netos, para a próxima geração, né? Ou para escrever um livro. É interessante que hoje em dia está em moda escrever livro de coisas eventuais, né, que acontece. Por exemplo, aquela Miss 2010, né, que sofreu um acidente, aí ela recuperou agora ela vai escrever um livro sobre a experiência dela, né? Mas são livros assim superficiais, né?
de experiências comuns, né? Não se fazem mais hoje aquilo que nós costumamos chamar de épicos, né? Que são as grandes histórias, né? Das pessoas que construíram uma trajetória de vida, que tiveram um alvo e venceram e triunfaram, e construíram uma história ao lado de outras, né? Ao lado também de pessoas importantes, né? Porque as pessoas constroem a si mesmas, e nesse afã, nesse desejo, nessa corrida, acabam se enveredando por um caminho que é a segunda razão pela qual os projetos vão à falência. Porque além dos homens se tornarem construtores de si mesmos, os homens se tornam destruidores de si mesmos. O versículo 5 ao 9 fala sobre isso. Na verdade, é significativo, irmãos, que do versículo 1 até o 4 do capítulo 11, o nome de Deus sequer aparece na narrativa, né? Porque Deus, ele não é levado em consideração, né? E aí, como disse uma vez Jean-Paul Sartre, um filósofo ateu existencialista, ele disse que se Deus não existe, tudo é permitido. Ou seja, se nós não levamos Deus em consideração, então nós podemos fazer qualquer coisa, porque não tem ninguém que possa, uma autoridade maior do que o nosso próprio indivíduo, para dizer o que nós devemos ou não devemos fazer. Se Deus não existe, tudo é permitido. E aqueles homens iniciaram o empreendimento sem a presença de Deus. O nome de Deus sequer é cogitado, né? E é por isso que eles vão se tornar então destruidores de si mesmos, né? Isso é a consequência e é o fruto que se colhe, irmãos, né? Quantas vidas destruídas nós temos, né? E nós conhecemos, né? De pessoas que andaram, né? Segundo o seu próprio achismo, segundo os seus próprios objetivos, né? Segundo o seu próprio egoísmo, né? E por causa disso destruíram as suas vidas, né? O que vai acontecer com os homens de Babel é a mesma coisa, né? Tanto é que Deus desce e Deus vai semear então línguas diferentes, aí vai virar uma confusão e eles não vão entender mais, né? E há uma ironia nesse texto, né? Porque o texto começa com a intenção dos homens querendo construir algo grandioso, né? Algo tão grande que o nome dele se tornaria célebre, né? Só que da perspectiva de Deus, o negócio é tão pequeno que Deus tem que descer para enxergar, porque Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo que se passa, né? Mas aí Deus diz assim, vamos descer e vamos ver o que está acontecendo. Na verdade é uma ironia, né? Porque é como se a coisa fosse tão pequena que tem que descer lá embaixo para ver o que é, né? Então não era algo tão grandioso assim, né? E aí Deus desce e Deus confunde a intenção daqueles homens, né? O grande perigo que nós corremos quando nós fazemos algo que é fruto somente da nossa cabeça, né? Sem conselho, uma vez que as Escrituras dizem que a sabedoria, ela reside na multidão dos conselhos, mas quando nós nos tornamos donos do nosso próprio nariz e fazemos as coisas como nós achamos melhor, nós corremos o risco da autodestruição, né? De destruir o nosso próprio nome, né? Ou de acabar com as nossas vidas, né? Ou então, irmãos, de vivermos carregando sequelas e consequências das nossas próprias escolhas para o resto das nossas vidas. Os homens de Babel, eles desejavam orbitar ao redor de si mesmos, né? É por isso que todas as teorias antigas, né, a Terra era o centro de todas as coisas e tudo girava ao redor, né? A tendência humanista é essa, né? É que tudo venha a orbitar ao nosso redor, né? Que o nosso nome se torne célebre a tal ponto que tudo gire ao redor de nós mesmos, né? Essa é a intenção de muitos, né? E é nessa intenção, irmãos, que muitas vezes nós fracassamos e que nós falimos, né? O projeto Babel, ele culmina na dispersão daqueles homens, né? E aí cada um toma o seu rumo e cada um segue o seu caminho e eles abandonam aquela cidade.
Mas há uma coisa significativa no livro de Gênesis, irmãos. É que o capítulo 11 de Gênesis, ele encerra uma parte do livro, né? E no capítulo 12 começa uma história completamente diferente, né? É como se Deus dissesse assim, irmãos: os homens tentaram fazer do jeito deles, agora eu vou fazer do meu jeito. E no capítulo 12, irmãos, Deus começa um novo projeto, que é o projeto Abraão. E Deus, ele chama Abraão, né? E aí Deus nos mostra qual é o caminho que nós devemos andar se nós queremos ser bem-sucedidos, né? E o projeto Abraão, ele é totalmente o contrário daquilo que os homens de Babel intentaram, né? Porque em Babel, irmãos, havia uma verticalização, né? Os homens só olhavam para si e para cima, eles queriam crescer, né? Mas quando Deus chama Abraão, é algo completamente diferente, porque Deus diz para Abraão: Abraão, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra, né? Em ti serão benditas todas as famílias, né? E aí Deus diz para Abraão: Abraão, olha para os céus, né? Assim como os primeiros astrônomos olhavam para os astros, e Deus diz assim: tente contar, né? Tente contar as milhares de estrelas, assim será a sua posteridade, e assim serão os seus descendentes. O projeto de Deus com Abraão é um projeto horizontal, irmãos. É um projeto no qual a descendência de Abraão iria se espalhar sobre toda a terra, né? Sobre todas as nações. Então é um projeto que contempla o outro, né? Se nós queremos ser bem-sucedidos, nós temos que abraçar o projeto Abraão, né? E seguir a sua mesma vocação e também o seu chamado, né? Porque Deus prometeu a Abraão abençoar todas as famílias da terra através dos seus descendentes, né? Então aqui Deus não estava falando meramente do povo judeu, né? Meramente dos filhos de Abraão, né? Deus estava falando daqueles que seriam alcançados pela promessa que ele fez a Abraão em todas as nações, né? Ou seja, por aqueles que seriam os descendentes de Abraão na fé no mesmo Deus e na mesma promessa, né? Se há um projeto que dá certo, irmãos, é o projeto Abraão, né? Se há um projeto que é bem sucedido, é o projeto que Deus inicia e no qual Deus estabelece um pacto e uma aliança conosco, né? Nós não podemos andar sozinhos, irmãos, solitários e na solidão da nossa existência. Quando nós excluímos a Deus dos nossos projetos, nós caminhamos sozinhos e com as próprias pernas, né? Mas o projeto de Deus com Abraão é uma aliança, é um pacto que Deus sela, e Deus anda com Abraão, né? E Deus constrói a história de Abraão, e a história de Abraão vai ser marcada pelos atos de Deus, né? E o nome que vai ser celebrado nessa história é o nome do Deus da aliança, é o Deus de Abraão, que ficará conhecido por toda a história e ainda nos dias de hoje, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né? Esse é o Deus que é fiel em todas as suas promessas. E o projeto de Abraão, ele não ficou perdido nas areias do tempo, mas é um projeto que continua até os dias de hoje. É algo que tem sequência, irmãos, é algo que prospera, é algo que prevalece, é algo que continua se estendendo a todas as famílias da terra. É aqueles que creem no mesmo Deus, né? Que abraçam a mesma fé, que fazem parte da mesma descendência. Se nós não queremos ver os nossos projetos falidos, né, ou sendo deixados pelo meio do caminho, nós temos que andar nos caminhos que Abraão andou, né, e fazer uma aliança com Deus, né, para que Deus, ele esteja presente nos nossos empreendimentos, para que ele faça parte, né, para que ele dê a palavra final nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Aí sim nós seremos bem-sucedidos, irmãos, né? Por onde quer que nós andemos, né? Apesar de que ser bem-sucedido do ponto de vista de Deus é algo completamente diferente daquilo que se pensa e se entende nos dias de hoje, né? Mas quando nós andamos com Deus, né, nossos projetos são bem-sucedidos, né? Porque nós contamos com a sua boa mão, com o seu braço que nos ampara e que nos sustenta. E aí nós não nos perdemos nas nossas próprias opiniões, ou nos nossos próprios achismos, né?
e não tropeçamos nas nossas próprias pernas, e no final nós glorificamos a Deus, né? Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos, vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas intenções, para que Deus, Ele venha dirigir os nossos passos e as nossas escolhas, né? Venha nos dar sabedoria, venha dar a palavra final sobre aquilo que nós iremos fazer, né? Para que nós não venhamos a nos perder, né? Não venhamos a cair na angústia daqueles que tentaram e por causa disso perderam o rumo e perderam a direção. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar nesse momento. Senhor Deus querido, estenda, ó Pai, a Tua mão sobre o Teu povo, Senhor, e que nessa noite, ó Pai, as pessoas que estão aqui presentes, que ainda não fizeram uma aliança com o Senhor, que possam fazer, ó Pai, e tomar essa decisão, através do sangue do Cordeiro, através do Senhor Jesus, que possam entregar as suas vidas, ó Deus, e terem os seus projetos guiados pela Tua boa mão, Senhor. Nos livra, ó Pai, do individualismo, nos livra, ó Pai, de um otimismo exagerado em relação a nós mesmos, que nós possamos ser totalmente dependentes, ó Pai, da Tua graça, do Teu agir, do Teu poder, ó Pai, porque por nós mesmos nós não podemos ir a lugar algum, não podemos fazer nada, precisamos de Ti, Senhor amado, precisamos da Tua presença poderosa, Senhor, precisamos do Teu conselho, da Tua direção, precisamos saber, ó Deus querido, a hora de partir e a hora de permanecer, ó Deus, a hora de fazermos as escolhas corretas, ó Deus, a hora de dizermos sim, a hora de dizermos não, a hora de esperarmos, ó Deus, pela Tua direção, pela Tua palavra, Senhor amado. Ó Deus querido, que em todas as coisas o Senhor venha conduzir as nossas vidas, e que possamos, ó Pai, estar, ó Deus, quebrantados o suficiente para ouvirmos a voz do Espírito dizendo: este é o caminho, andai por ele. Conduz as nossas vidas, ó Pai, para que possamos chegar ao porto seguro, ó Deus, para que possamos ser guiados às águas tranquilas, para que possamos, ó Deus, saciar a nossa sede na Tua presença. Pai querido, que Tu sejas o bom pastor de Israel, da Tua igreja e de todos os que estão aqui presentes nessa noite. É a nossa oração e o nosso desejo. Queridos irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor sobre vós levante o rosto e tenha misericórdia de vós e lhe dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, as consolações e a direção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e pelos dias que virão. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Encontro paz.
Pai.